Olá! Segundo especialistas, até 2050, provavelmente metade da população mundial terá algum tipo de alergia. Quais as principais? Quais as causas? Para nos ajudar a esclarecer sobre esse tema, meu convidado de hoje é o Dr. Roberto Magalhães de Souza Lima. Ele é membro do Comitê de Alergia no Idoso da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e também preside a Regional Minas Gerais da ASBAI, da entidade. Seja muito bem-vindo, doutor Roberto. Eu que agradeço o convite e estou aqui aberto a refazer todas as perguntas e os questionamentos. Então, vamos começar. Realmente, metade da população do mundo pode ter uma alergia até 2050 em algum momento da vida. Por que isso? Nossos hábitos valem para o bem e para o mal? Na verdade, isso vai acontecer, já está acontecendo essa transformação. Hoje a gente vê que algumas doenças alérgicas que aconteciam só na infância já estão começando a acontecer no idoso, como, por exemplo, as alergias alimentares, que era mais assim, peculiar da faixa etária de 0 até 5 anos de idade, e hoje os idosos estão tendo mais. A alergia a medicamentos está aumentando mais por causa do consumo também maior. E uma coisa que você falou que é realmente o que acontece, é o nosso estilo de vida, né? Nosso estilo de vida é um dos fatores que vão provocar, que vai provocar essa inclinação de mais alergias, principalmente as alergias respiratórias. A gente lembrando que mais ou menos uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, as crianças viviam em casas, viviam em parquinhos, em praças públicas, né? Iam para sítios, fazendas. Hoje eles ficam mais confinados dentro de casa. A própria alimentação era muito mais, assim, vamos colocar assim, variada, e hoje não. Hoje quase tudo são alimentos processados ou ultraprocessados, que na verdade também facilitam as alergias, né, alimentares. Vamos começar então com as alergias alimentares. Quais são as principais? Quais os riscos que a população em geral corre em relação aos alimentos? Olha, primeiro vamos falando sobre o diagnóstico. O que é uma alergia alimentar? Na verdade, é uma hipersensibilidade, é uma reação do organismo tentando se defender contra alguma proteína que a gente chama heteróloga, uma proteína que não é a proteína do nosso próprio organismo. Então, a gente vê, por exemplo, principalmente nas crianças, alergia ao leite de vaca, que é o mais comum, alergia à clara de ovo também é comum, ao trigo, à soja, enquanto que nos adultos é mais comum os frutos do mar, né? Camarão, lagosta, siri, e também amendoins e as castanhas, né? Esses Uhum. são mais comuns. E o organismo, ele não nasce alérgico, ele se torna alérgico, tem que haver uma predisposição Hum. genética para isso. Então, muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu sempre comi um amendoim, por que agora eu tenho alergia a amendoim? Então, eu sempre falo o seguinte, é como se o nosso organismo ele passasse a não tolerar aquele alimento. Ele observa que ele está nos fazendo mal, e eu brinco muito aqui no consultório, como se fossem duas pessoas que nunca se conheceram, então elas não podem ser inimigas. Mas, a partir de um determinado momento, elas vão se conhecendo e uma pode estranhar a outra e começar a se tornar inimiga. O sistema imunológico é a mesma coisa, ele vai tentando com o alimento, mas quando ele observa que esse alimento está provocando algum tipo de reação nele, ele vai criando células de defesa, né, chamados anticorpos, e essas células de defesa vão, em qualquer momento, desencadear as crises respiratórias, ou de pele, ou digestivas, que sinais do organismo estar provocando uma reação contra aquele alimento. O senhor citou a história do camarão e a gente teve várias perguntas em relação a isso. Uma pessoa, então, pode, mesmo depois de adulta, passar a desenvolver essa alergia e essa alergia também, no curso da vida, ela pode simplesmente sumir da mesma maneira que apareceu? Olha, primeiro é o seguinte, qualquer alimento pode dar alergia. A gente tem que entender que existem algumas características da proteína. O que provoca alergia é a proteína do alimento, não é o açúcar, é a proteína. E alguns alimentos, eles são mais, essas proteínas têm características mais estáveis, características mais graves, como a do camarão. Então, por exemplo, ninguém nasce alérgico a camarão. Então, por algum motivo, o organismo reage e a partir daquele momento que ele reagir e provoca essa sensibilidade, essa hipersensibilidade, é permanente. Então, a alergia ao camarão, ela não vai acabar, ela vai ser eterna. Já outras, como por exemplo a alergia ao leite de vaca, a clara de ovo, isso pode, na maioria das pessoas, com o passar do tempo, ela fica tolerante. Mas
o camarão, pelo tipo de característica da proteína, como o amendoim, castanhas, elas são permanentes. De uma forma geral, aquele alimento que você se torna alérgico depois de adolescente e adulto vai ser para o resto da vida. Enquanto aquele que você tem alergia lá na primeira infância, bem novinho, você tira o alimento, o organismo fica tolerante, ele passa a aceitar o alimento e aí você pode voltar a comer normalmente. Mas relativamente com o camarão e demais frutos do mar, vai ser para o resto da vida, infelizmente. Você sabe que, de fato, a minha filha, quando tinha de 1 até 2 aninhos, ela tinha muita alergia a vários tipos de alimentos, às proteínas, inclusive a corante. Isso também é comum e depois passou. É porque o organismo, se você tira o alimento, ele vai amadurecendo, o sistema imunológico vai amadurecendo e ele, entre aspas, ele esquece daquela proteína e aí, em determinado momento, você vai ficar tolerante. Agora, existe alguns casos mais raros em que o organismo não deixa assim, não fica tolerante, não fica amigo da proteína e vai ser para o resto da vida. Como a gente vê, às vezes, algumas crianças que tinham alergia a leite de vaca se tornaram adolescentes alérgicos ao leite de vaca e vão ser para o resto da vida. Mas isso é raro. Então, na criança, por volta dos 5 anos de idade, ela já fica mais tolerante, já fica mais resistente ao alimento. Perfeito. Bom, vamos falar agora de alergia respiratória. Asma, rinite, queria que o senhor explicasse para a gente e se há uma relação, inclusive, entre essas duas afecções. Bom, vamos começar pela rinite. A rinite, na verdade, é um processo inflamatório da parede interna, que a gente chama da mucosa nasal, que é a mesma que reveste nossos olhos, ouvido e garganta. Por isso que é muito comum, numa crise de rinite, o nariz coça, os olhos coçam, a garganta fica pinicando, coçando, o ouvido coça bastante, além dos espirros, nariz escorrendo, sempre fungando e o nariz entupido. Essas são as características da rinite alérgica. Já a asma é o mesmo processo, que tem as mesmas células envolvidas, que tem todo o mecanismo muito semelhante à asma, que é a alergia que ocorre nos brônquios. Então, esse brônquio inflamado, ele vai fechar, ele vai provocar tosse, falta de ar, cheira no peito, mas, na verdade, são muito similares. Um ocorre nos brônquios, daí dá o nome de asma, e o da rinite, rinos, é nariz, ite, inflamação. Então, depende do local. Mas existe realmente uma inter-relação muito grande entre eles, que a gente chama de área, né? Que é a inter-relação entre rinite e asma. Os pacientes, quase 85% dos pacientes que têm asma vão ter uma rinite associada, né? E essa rinite muitas vezes vai complicar e vem com sinusite, aí a sinusite também piora e vem o quadro da asma, e às vezes fica aquele quadro de todas as alergias respiratórias, né? E na pessoa, inclusive, que tem esse tipo de dupla, duplo problema, né? Tem asma e também tem rinite, os casos tendem a se agravar, podem se complicar? Sim, é porque, na verdade, é o seguinte, como os mecanismos são muito semelhantes Hum. e os fatores desencadeantes e os agravantes são os mesmos. Então, aquilo que desencadeia um quadro de uma rinite é o mesmo fator que vai desencadear um quadro de asma. Por exemplo, os ácaros, né? Os ácaros domésticos, né? São os bichinhos que vivem na poeira de casa, Uhum. mofo, né? Muitas vezes tem crianças que têm alergia a gato, e aí o gato pode ser a saliva, pode ser a urina, pode ser o pelo do gato. Ao cachorro também, pode ser a saliva ou o pelo do cachorro. Então, isso são fatores que desencadeiam o processo inflamatório. E aqueles agravantes? Os agravantes, na verdade, são 4 fatores. Então, nós temos aí primeiro os cheiros fortes, os odores fortes, né? Tinta, verniz, material de limpeza, gasolina, né? Vamos colocar verniz, material, enfim. Além disso, as fumaças, né? Agora nós estamos acabando de passar por um período de muitas queimadas, e essas Uhum. fumaças de queimadas é um grande fator agravante das crises respiratórias. Outro é o ar-condicionado muito gelado. Quando você está num ambiente que o ar-condicionado, você sente frio daquele ar-condicionado, isso pode ser um fator agravante do quadro, tanto da asma quanto da rinite. Além disso, também, nós temos também as mudanças bruscas de temperatura, como a gente vê em várias cidades do Brasil, igual São Paulo, que de uma hora para outra você tem um clima quente e de repente chove e esfria. Isso também é um Uhum. fator que piora bastante. E é possível a gente curar ou tratar, quer dizer, a importância de controlar esses quadros?
Olha, as alergias respiratórias, como a asma e a rinite, são Hum. doenças totalmente controladas e, para nós alergistas, a gente pode chegar a falar até em curadas. Porque curar não é nunca mais ter a doença, curar é restabelecer a saúde. Então, se eu faço um tratamento para o meu paciente e ele consegue passar aí 10, 15, até 20 anos sem nenhuma crise de asma, sem nenhuma crise de rinite, eu considero que ele seja curado, que ele seja bem controlado nesse período, entendeu? Mas o tratamento não é só usar remédio. Uma coisa que eu sempre falo há mais de 3 décadas aqui no meu consultório é o seguinte: remédio ele é importante, o remédio é necessário, mas o remédio não cura. O remédio alivia os sintomas. Para você fazer um Uhum. tratamento, falar assim, nossa, eu quero um tratamento para eu curar minha asma e para eu curar minha rinite alérgica. Na verdade, são 3 fatores que a gente tem que fazer. Primeiro, é descobrir quais são os fatores desencadeantes, né, os causadores. E isso você faz através dos testes alérgicos. Segunda coisa, como afastar esses agentes causadores, que muitas vezes pode parecer simples, simplesmente limpa a casa. Não, é como limpar a casa. Isso depois a gente pode Uhum. falar também como é que a gente vai fazer. E a Tá. terceira coisa que realmente controla essa parte de inflamação é a imunoterapia, que são as vacinas de alergia, que é a única forma capaz de fazer um trabalho no sistema imunológico, né? No sistema de defesa do organismo, porque você fique tolerante à poeira, ao ácaro, ao cachorro, ao gato, etc. Então, esses 3 fatores é que vão controlar. Só o uso de medicamentos? Não, o remédio ele vai ser Uhum. importante, é necessário numa etapa do tratamento, mas não é ele que vai te curar. Tá? Tanto é que a gente vê Tá. isso muito, né? A criança toma aquilo durante anos e anos e fala, poxa, se eu parar, volta tudo de novo. Então, não é o remédio que vai curar. E outra coisa também que eu sempre falo, não é a idade que vai curar. Não, vai crescer, vai ficar adolescente, daqui a pouco isso passa. Não, não vai Uhum. passar. Tanto é que Uhum. nós temos aí adultos, idosos, que também têm rinite e têm asma também. Perfeito. Nossa, ainda bem que o senhor mencionou mesmo, quer dizer, tem as medidas farmacológicas e a não medicamentosas, né, que são mega importantes em todo o processo, na verdade, de controle dessas doenças, né? Doutor Roberto, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas tem muita coisa no segundo bloco ainda para explorar o senhor, tá bom? Que ótimo. Até já, gente, aguarda. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos, hoje conversando sobre alergias com o Dr. Roberto Magalhães de Souza Lima, presidente da ASBAI de Minas Gerais. Doutor Roberto, vamos falar então agora sobre as dermatites atópicas. Vamos lá. Bom, dermatite atópica é uma das patologias que eu amo tratar e trato já há mais de 37 anos. É uma doença inflamatória crônica da pele em que há um sofrimento muito grande, tanto das crianças, adolescentes e dos idosos também. E é uma doença que eu falo que ela é multifatorial, porque é uma pele extremamente sensível, que coça bastante e que tem lesões peculiares em determinadas localidades da pele, tanto em crianças como em adultos, em adolescentes, ela varia de acordo com essa idade. Mas é uma doença crônica, recidivante, ela vai e volta, e que só vai ficar controlada quando você fizer um tratamento imunoalérgico. A dermatite atópica ela é uma doença de pele, mas é uma doença imunoalérgica, ou seja, tem que ser tratada e acompanhada por um alergologista e imunologista. Por quê? Por causa dos fatores que desencadeiam a crise. Na verdade, a dermatite atópica existe 3 fatores que são genéticos, são permanentes. Primeiro, a pele atópica é uma pele, a estrutura que a gente chama de barreira epidérmica, da barreira cutânea, ela já vem danificada de fábrica. Ao invés dela ser toda fechadinha, igual uma parede, né? Toda fechada, ela é aberta. Então, ela mais aberta, ela facilita uma pele desidratar, perder líquido, né? Perder água, favorece penetração de alérgenos como poeira, ácaros, como também alimentos, né? Proteínas de clara de ovo, de leite, mas também de vírus, de bactérias. Então, tem defeitos nessa barreira. Ponto número 2, há um estímulo muito grande de células inflamatórias quando algum micro-organismo entra nessa pele e ativando essas células inflamatórias, leva a coceira
E essa coceira, às vezes, chega a ser uma coceira insuportável, leva também essas lesões, leva as infecções na pele, dá muita ferida, dá muita bolhas na pele, entendeu? E se não tiver um tratamento rigoroso, só vai piorando não só a parte cutânea, a parte clínica, mas principalmente uma coisa que a gente tem dado muito valor é a parte emocional desse paciente, né? Imagina você, a gente pega aqui pacientes com dermatite atópica grave, e são moças de 16, 17 anos de idade, que nunca colocaram uma bermuda, que nunca colocaram um biquíni, um maiô, de tanta lesão na pele, que tão envergonhadas que elas ficam. Então, isso leva realmente a comprometimento de depressão, de ansiedade, né? Eu vejo, você ter uma ideia, Helena, eu vejo crianças com 8, 9 anos de idade falando em suicídio. Então, para mim, Uau! isso é uma coisa assim, muito difícil. Imagina, eu já há tantos anos na medicina, ver uma criança de 8, 9 anos, como já tiveram vários aqui no consultório, de chegar e falar comigo, tio, eu quero morrer, eu quero suicidar. Quer dizer, e isso por quê? Porque são crianças que coçam a noite inteira. Só para você ter uma ideia da gravidade, há 7 dias da semana, eles coçam 5 dias ou mais. Das 24 Nossa! horas do dia, eles coçam mais de 18 horas. Mas eu estou falando coceira, é uma coceira insuportável, ela não melhora com o ato de coçar. Então, você tem que dar vários tipos de medicamentos. Então, são crianças que sofrem muito, e principalmente os adolescentes. Uau! Não sabia que era tão severo assim. Inclusive, doutor Roberto, na pessoa idosa, isso também pode ocorrer assim, dessa maneira exuberante? Você sabe que essa é uma das coisas, dessas modificações que a gente tem visto na alergia. Uhum. Antes era, vamos colocar 99% na criança, depois chegava até a fase adolescente e ia melhorando. Agora, a gente vê pacientes que tiveram na infância e passaram a voltar a ter já depois dos 40, 45 anos de idade, e tem o idoso, né, aquele que começou a ter a dermatite atópica por volta de 60 anos. E aí é difícil, porque o diagnóstico já é uma pele toda machucada, é uma pele desidratada, é uma pele que tomou sol a vida inteira, é uma pele que foi muito, entre aspas, maltratada. E aí o diagnóstico fica difícil, né? E muitas vezes esses pacientes se tornam graves e isso é para o resto da vida. E isso dificulta, porque são medicamentos mais fortes que você tem que usar, são outros grupos de medicamentos, e a gente tem que tomar cuidado, porque é um idoso, o metabolismo dele é diferente, né? O fígado já não funciona tão bem, os rins já não funcionam tão bem. Então, é um outro tipo de abordagem, é um outro tipo de tratamento que a gente faz. Se o senhor puder nos explicar também, assim, a dermatite atópica, ela tem lugares no corpo que ela tem predileção e em termos de tratamento, quer dizer, esses casos mais severos, eles não são a maioria, mas é possível tratar e controlar? A localização depende muito da idade do paciente. Então, as crianças começam lá, ainda bebezinhos, 6, 7 meses de idade, começam a ter as lesões em bochechas. Tá? Depois, eles vão crescendo, passam a dar nas dobras dos bracinhos, atrás do joelho, no pescoço, nas linhas axilares, e depois vai crescendo e pode tomar o corpo todo. As formas graves, graças a Deus, são raras, mas é um raro que está cada vez aumentando mais. Tá? E, normalmente, eu sempre falo, o raro, mas ele torna-se frequente no sentido que tudo começa na forma leve e muitas vezes não é valorizado, aí vai a forma moderada, moderada Uhum. grave e gravíssima. Ninguém nasce com a forma gravíssima, isso é muito raro de acontecer. Mas o Tá. bebezinho já pode ter a forma grave se nos primeiros meses, nos primeiros dias, ele já não for tratado. E o que pode desencadear todo esse processo? Alergia alimentar pode desencadear um quadro de dermatite atópica. Então, alergia clara de ovo, por exemplo, a gente vê demais com coisa. Então, aqueles pacientes que têm uma dermatite que não está resolvendo com nada, tem que ser avaliado uma alergia alimentar. As Uhum. alergias aos aeroalérgenos, né, como os ácaros, como cachorro, gato, isso também pode desencadear. Né? Os fatores, por exemplo, agressivos na própria pele, tipo de sabonete que esse paciente está usando, tipo de hidratante, ou então a falta de hidratante. Então, isso tudo são fatores que agravam e vão agravando cada vez mais. E aí, se entra o lado emocional, o emocional é um fator agravante. Então, ele faz coçar mais ainda essa pele. Do tratamento em si, eu falo que o tratamento são várias etapas, mas a primeira etapa, e a mais importante, é a hidratação da pele.
Nós temos que fechar aquela parede que eu falei no início, que ela está toda aberta. Então, e a hidratação começa no banho. E no banho, uma coisa que eu falo que é muito importante, um banho tem que tomar banho todo dia, mas um banho rápido. Não pode ser aquele banho demorado que você desidrata mais a pele. É igual quando a gente com os dedos tudo enrugados, significa que você está desidratando a pele, está muito tempo debaixo do chuveiro. Então, é um banho de mais ou menos uns 5 minutos, é um banho que você tem que usar sabonetes apropriados, não pode usar sabonetes neutros, porque a nossa pele ela é ácida. Então, se eu mudar o pH da pele e ela ficar neutra, vai piorar a coceira. Então, nada de shampoo Johnson, sabonete Johnson, sabonete pompom, fofo. E sabonetes de bebês piora a pele atópica. Acabou de tomar o banho e normalmente a gente pede para usar sempre sabonetes líquidos. E hoje já tem uma classe de sabonetes chamada de Syndex, que são sabonetes sintéticos para a pele atópica, em que você lava 40 vezes mais que um sabonete comum e para a pele é como se estivesse usando somente água. Tá? Então, são fantásticos e isso encontra em qualquer farmácia. Então, é uma classe, tá? Aí tem vários assim, modelos que você pode usar. Depois que acabou de tomar banho, secou a pele, você tem até 2 minutos para usar o hidratante. Então, tem que usar o hidratante e a gente tem que convencer os pais, principalmente os adolescentes, que tem que usar hidratante todos os dias da sua vida até você morrer. Por quê? Porque você nunca vai ter uma boa hidratação espontânea. Você tem que hidratar essa pele. E tem hidratante específico para a pele atópica, aí o médico vai ver qual que é o melhor para a sua pele. Tá? Depois disso, isso é o básico. Aí vai entrar aí os medicamentos que vão melhorar se tiver com feridas na pele, que são os corticoides tópicos. E hoje existem vários outros medicamentos que você vai melhorar o prurido, né, a coceira, e assim vai. E hoje, o milagre da medicina são os medicamentos que, de uns 6 anos para cá, modificaram a vida do atópico. São chamados anticorpos monoclonais, né? Que o mais que está sendo usado é o dupilumab, esse é o nome da substância, é um milagre, e isso já foi liberado a partir de crianças de 6 meses de idade, então começou com crianças acima de jovens, acima de 18 anos, depois 12 para cima, de 6 foram abaixando, agora chegaram em 6 meses, foram aprovados inclusive nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também. É um verdadeiro milagre. E por que ele é um verdadeiro milagre? Porque ele não é antialérgico, ele não é corticoide, ele não é medicamento específico para coceira. Ele age na célula-alvo. Ele vai lá nas células inflamatórias dessa parede cutânea e bloqueia elas. Bloqueando, para de coçar, para de ter lesão. Então, são fantásticos. São medicamentos que não têm, até o momento, eu já estou com mais de 400 pacientes usando, são medicamentos que não têm efeitos colaterais, não tem preciso ficar fazendo exames antes de fazer o uso deles, mas são medicamentos realmente, apesar de são medicamentos caros, você tem que ir através do plano de saúde ou através de processos judiciais, mas realmente é um fator que é um medicamento que mudou a história da doença, né? Hoje são pacientes que totalmente controlados e volta a pele a ter uma aparência como se nunca tivesse tido lesão nenhuma. Uau, que boa notícia! Ainda bem que a medicina evolui, que a ciência evolui, né? Nós estamos caminhando meio para o final do programa, então eu queria voltar na questão da alergia alimentar, saber se é preciso, por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia mais grave andar com antialérgico na bolsa. E a segunda questão, que o senhor mencionou lá no primeiro bloco, como é que limpa a casa para uma pessoa que tem alergia? Bom, sendo bem breve, é o seguinte: não adianta, quem tem alergia a um determinado alimento, vamos colocar como camarão, não adianta você tomar um antialérgico antes e vai lá e come o camarão. Isso porque o nosso sistema de defesa ele é muito sábio. Se você tenta enrolar ele, ele vai produzir mais células alérgicas na próxima ingesta. Então, às vezes, em determinado momento, você consegue tomar um antialérgico com o camarão, mas tenha certeza que na próxima o remédio não vai fazer efeito. Alguns pacientes, às vezes, têm que andar com adrenalina, essas canetas de adrenalina. Por quê? Porque, às vezes, são ingestas acidentais. Você pode inalar também. Porque quem tem alergia ao camarão, só dele entrar, às vezes, no supermercado, entrar em algum local, e um restaurante mesmo, e tiver muita proteína do camarão de suspensão no ar, porque ela é muito leve, 80% dela é água, então aquele cheiro do camarão pode provocar uma anafilaxia e ele tem que ter adrenalina auto-aplicável. Então, o paciente recebe um plano de ação, a gente faz isso com ele, treina o paciente, ele tem sua canetinha, aonde ele compra, tudo a gente treina ele, e ele começou a passar mal, ele já injeta, ou se é uma criança, os pais injetam. Tá? Bom, com relação à outra pergunta, qual foi mesmo?
Em relação à limpeza da casa. Limpeza, ótimo. Isso é um fator que é um diferencial para quem tem asma e rinite. É impossível você controlar uma asma e rinite se a gente fizer um bom controle ambiental. E tem os 5 situações que a gente tem que fazer. Primeiro, é lutar contra o ácaro. Então, você faz o teste alérgico e descobre, eu tenho alergia ao ácaro. Ok. Então, a limpeza começa no quarto de dormir. Você tem que limpar esse colchão, aspirando esse colchão regularmente. Você tem que usar as capas específicas contra os ácaros, tanto no colchão quanto no travesseiro. São capas especiais de um tecido específico. A vassoura, tem que abolir vassoura, somente passar pano úmido, porque a vassoura, quando você varre, você levanta essa poeira cheia de ácaro e fica 12 horas no ar. Então, você varreu a casa às 9 horas da manhã, até 9 horas da noite, está tudo em suspensão, você está respirando aquele ácaro. Outra coisa, tirar os locais onde acumula muita poeira, cortinas, tirar os tapetes, os bichinhos de pelúcia, né? Isso tudo faz uma diferença. E outra coisa, passar o pano úmido no quarto tem que ser diariamente. E uma vez por semana, uma faxina um pouco mais caprichada, e uma vez por mês é o faxinão. O faxinão, ele vai guardar roupas, gavetas, limpar tudo aquilo que vai acumulando a poeira. Então, são cuidados simples, mas são cuidados bastante eficazes. E um detalhe, somente caso que tem adolescentes, deixar a casa aberta, a casa tem que entrar sol. Às vezes o adolescente fecha a janela, fecha tudo para ficar mexendo no computador, e isso piora muito mais. Então, aquela calça que está jogada debaixo da cama, aquele tênis que está jogado lá no chão, juntando poeira, juntando mofo, também tem que estar retirado daquilo. Tem que ser um quarto clean, um quarto limpo para ele. E o último detalhe, não pode ter cachorro e gatos em cima da cama, em cima das poltronas, dentro do quarto de dormir. Quer ter cachorro e gato? Ok, mas nós temos que limitar o espaço deles. Nós não dormimos na casinha do cachorro e o cachorro não pode dormir na nossa casinha. Esse é um fator que eu falo que é muito importante. Uau! Agradeço imensamente. Que orientações fantásticas que o senhor pôde nos dar hoje aqui no programa. Muito obrigada pela sua participação, doutor Roberto. Eu que agradeço a oportunidade. Se precisar, estamos sempre às ordens. Ai, que bom. Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Continuem nos seguindo no canal no YouTube, nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Muito obrigada. Beijos. Até a próxima.